Não é a mesma coisa você falar, vou embora, por exemplo, para Canadá, vou embora para estudar inglês, vou para... com vontade. Lá você foi obrigado a sair e deixar toda a tua vida em uma mala de 22 quilos. Oi, tudo bem? Meu nome é Henry, seria Henry em espanhol. Sou da Venezuela e sou formado como engenheiro em petróleo. Só que por conta da migração da Venezuela, a gente chegou em Fortaleza por conta da crise econômica da Venezuela e sou dono do Senhor Tequeño. A gente chegou aqui em junho de 2017, el 3 de junho. Já temos 5 anos agora, 2022, 5 anos. No 2017, a crise econômica da Venezuela está muito ruim. Já tem muitas pessoas que conhecem essa crise econômica. Essa crise vem a partir do ano 2013, mais ou menos, que a Venezuela começou a ficar muito ruim. O que acontece? Como cada dia estava muito ruim, você precisava sair do país por conta da necessidade. Assim, tinha uma condição boa. Só que como cada dia a Venezuela ficava ruim, nossa, não dava para morar. E a imigração faz que você precisa ir por conta da tua família, porque você precisa ajudar a ele. Então chegamos em Fortaleza porque nós temos um tio da minha esposa, que mora aqui faz 20 anos em Fortaleza. Por isso a gente decidiu morar aqui. A gente tentou morar nos Estados Unidos, porque já temos família lá, só que nosso visto foi negado, por conta que nossa família já é auxiliada política lá. Quando tentamos, não, já você tem família lá. Então foi negado nosso visto. Você faz um recomeço aqui no Brasil. Tentar você trabalhar em sua profissão, não conseguimos, porque o trabalho aqui laboral está um pouco complicado. Tanto para vocês que são pessoas aqui no Brasil, imagina mais para um imigrante. Eu amo minha profissão, gostaria de trabalhar muito. Só que quando eu cheguei por conta da migração, a gente precisava trabalhar. Precisava enviar dinheiro obrigatoriamente para lá, porque nossa família já estava começando a passar, não passava necessidade, mas precisava de dinheiro. Enviar vários currículos para empresas terceirizadas. Trabalhei para uma só na parte de energia, mas isso foi quase quando começou a pandemia, então essa empresa foi fechada. Mas a gente tem nossa empresa, então a gente vai crescer. Gosto muito de estudar, sempre estou pesquisando, lendo. Mas a gente, como viu que cada dia estávamos melhorando nosso treino, então eu deixei um pouquinho, deixei de enviar currículo. Nossa, o choque cultural é totalmente muito grande. O que acontece? Primeiro, o idioma. O idioma que você, por exemplo, chegar a um país que você não fala nada e aprender desde zero. Não é a mesma coisa você falar, vou embora, por exemplo, para Canadá, vou embora para estudar inglês, com vontade. Lá você foi obrigado a sair e deixar toda a tua vida em uma mala de 22 quilos. Porque a única coisa que você pode levar, família, amigo, trabalho, nossa, toda a tua vida em uma mala de 22 quilos, por conta de um governo que, nossa, não fez coisa boa. Então, foi difícil. Só que a gente, eu acho que chegamos a um país muito bom, porque as pessoas aqui são muito acolhedoras. Vai dar certo. A gente, quando chegou, precisava um abraço. Um abraço, vai dar certo. Você pode, você consegue. Então, nossa, essas palavras ajudam muito, demais. Então, a gente está muito feliz de estar aqui. E o Brasil também muito mais aberto a tudo. A gente mora em um país que ainda é um pouco fechado e tem preconceito. Mais que todo para as pessoas que são LGBT, as pessoas que são de homossexualidade. Muito fechado. Quando nós chegamos aqui, o tio de minha esposa é homossexual, ele é gay, e para nós, a gente sabia. Só que chegar a um país foi um choque cultural muito grande. Só que o Brasil, o que faz o Brasil? O Brasil ensina você a respeitar, ensina você a valorar, porque em Venezuela é muito fechado em isso, totalmente. Al principio era difícil porque aquí no se consigue nada.
nada. Por ejemplo, la arepa é la feita a base de uma farinha de milho, que é típica da Venezuela. Então, Brasil é quase o único país que não tem esse tipo de farinha. A nível mundial tem, mas aqui não tem. Então, chegamos aqui, nossa, não tem arepa. Ah, la cosa de la comida es totalmente diferente. Por ejemplo, arepa, que es lo más típico para nós, como se você comieran cuscuz ou tapioca. Isso. Não tem. Olha, que a gente vai tomar de café da manhã. Então a gente, como começou o trailer, assim como a gente abria, fechamos, porque ninguém conhecia. Só que cada dia os clientes começaram a vir, começaram a gostar e a gente se deu a conhecer. A gente ficamos uma semana fechado. Por conta da gravidez, todo el mundo, ¿qué aconteceu com você? ¿Cómo así? ¿Voltaron para Venezuela? Entonces, nuestros clientes son muy bons. Aí ficamos muito felizes por la receptividade, se fala, aqui, por conta que gostaram. Então, Brasil é muito aberto a isso. Como a gente foi tão recebido, nossa, e mais comida totalmente diferente, e foi bem acolhido, não? É muito boa. Así, la pandemia fue un proceso, llegamos en 2017, 2018 a gente começou a medio se estabilizar. 2019 pronto, pandemia, fue de todo un proceso, desde cero todo, más trabajando él y yo sozinho. Ficamos fechados por las primeras 2 semanas. Yo no, o sea, teníamos que enviar obrigatoriamente, a gente no era tanto aquí, sino precisamos enviar dinero a Venezuela obrigatoriamente, porque nuestra familia estaba lá. Entonces abrimos, gracias a Dios, como teníamos nuestros clientes que estaban conociendo, trabajamos a través de aplicativos de iFood, a través de entrega y drive-thru. Entonces, lo que vendíamos era bom. Es un proceso, porque assim, um processo que ela e eu estamos aqui sozinhos. A mãe dela chegou faz 2 anos, só estamos nós. Só que toda a nossa família ficou separada, então gostaríamos que todos conheceram a nosso filho. Meus pais também, eu já tenho 5 anos sem ver a ele. Então é um processo que você fica um pouco triste, mas a vez feliz. É muita emoção. Meus pais, eles não querem vir. Eu vou trazer eles de férias. O que acontece? Ainda não chegaram aqui, não deu certo trazer, porque o processo do passaporte da Venezuela é muito burocrático. Assim, nosso visto já, a gente tem um visto permanente, só que nosso passaporte está vencido. As embaixadas aqui do Brasil, de Venezuela foram fechadas porque o governo sempre é complicado. Por exemplo, um passaporte na Venezuela são $200. E você ganha $6 mensual. Como você consegue comprar um passaporte, pagar um passaporte? E minha irmã também migrou. Eu tenho uma irmã que mora em Colômbia, Medellín. Já meus pais foram para lá, ficaram 3 meses, porque é muito mais fácil por conta do idioma. É muito mais fácil. Por exemplo, meu pai já tem 67 anos. Ele fala, chegar ao Brasil a fazer o quê? Ele não vai conseguir falar com ninguém. Então, ele fala, não, eu quero ficar em Venezuela, só que minha mãe fala que não, que ela quer ir. Voltaria de férias, porque você voltar a um país que está tão complicado, por exemplo, agora está tendo de novo racionamento de energia, são 8 dias sem energia. Por exemplo, está muito atrasada a Venezuela, a internet é atrasada, e a gente gostaria de levar ele. Só que é como Venezuela está tão complicada, hasta a gente tem um pouquinho de medo de você ir e não conseguir sair. O que acontece? O governo, anteriormente você podia, a gente saía e entrava obrigatoriamente, assim, tranquilo. Agora nosso filho nasceu, ele é brasileiro, só que quando eu vou a Venezuela a levar a ele, o governo obriga que a gente tire o passaporte para ele poder sair da Venezuela. A gente leva. Eu tiro o passaporte, sei que o problema é que eles entregou o passaporte já demora 1 ano para entregar. Imagina a gente ir à Venezuela e o governo não deixa sair por conta de um passaporte, então ainda temos um pouquinho de medo. O que acontece? Brasil, na documentação para imigrantes, um pouquinho mais fácil comparado com outros países. Já que nossa família mora em outros países, é muito complicado, muito mais burocrático.
aqui você chega, eles entregam um visto por 2 anos primeiro. Nesse visto de 2 anos, você tem que, por exemplo, demonstrar que já você está estável. Se demonstrar que você tem uma empresa ou você tem uma carteira assinada, para que o processo de um visto permanente eles aceitem. Então, eles pedem documentos de Venezuela, por exemplo, identidade, passaporte, antecedentes criminais, documentos de pai e demais, só isso. É simples o primeiro ano, os primeiros 2 anos. É simples porque você está chegando a um país como imigrante. Mas depois, quando se torna para permanência, aí sim, uma série de requisitos. Nosso visto já é por 10 anos. E de esos 10 anos ele sigue renovando. Só que agora, como nosso filho ele nasceu aqui, a gente tem direito de ter nacionalidade brasileira. Só que nesse processo de nacionalidade brasileira a gente faz um teste, uma prova em português. Tem que ter um nível, por lo menos se comunicar um pouquinho. E pronto.